Terceira parte de Retas Brasil, completando a porção de ontem, que foi dia 28 de Kislev, Tânia, meio do capítulo 4. Falamos ontem que a alma tem o poder de veicular suas manifestações por três veículos superficiais que percebemos imediatamente. São eles: pensamento, fala e ação. A alma divina vai usá-las apenas em questões que têm significado e sentido para o que é divino no mundo. E agora diz o Rebbe, eis que esses três, ele chama aqui de vestimentos, mas eu uso o termo mais veículos ou roupagens. Esses três veículos da Torá e as suas mitzvot, apesar de ser chamados como se fosse vestimento do ser em si, que é a alma dele, Nefesh Ruach Neshama, que existe o ser em si, a nossa própria vida, existem nela algumas sensações de vida, uma mais delicada que a outra, com os nomes Nefesh Ruach Neshama. Neshama é aquela parte da vida que sente-se uma extensão do Criador, que é absoluto e vive sozinho. Nefesh Ruach não sente diretamente essas extensões, somente com esforço pode se sentir como elas são uma ligação, são ligadas à essência. Mas apesar da essência do ser, aparentemente, ser uma coisa mais poderosa, pode se veicular, cada componente desse pode veicular todos os 613 mandamentos, enquanto tem alguns mandamentos que só pode ser veiculado por um dos veículos. Mas os veículos têm uma vantagem grande, que somente através deles, chega-se na vontade do Criador. Sem eles, a presença da alma aqui não seria útil. Ela não estaria paralítica, não tinha como se introduzir nesse mundo. Esses três vestimentos. Também vestimento é a questão que uma roupa, quando ela é bonita e é bem costurada, de acordo com a pessoa, ela aumenta o respeito da pessoa. É uma coisa que lhe concede uma aparência nobre, lhe concede relacionamentos melhores. Assim, numa mitzvah, quando a pessoa está com a mitzvah completa, o seu relacionamento com Deus é outro do que quando está com a roupa rasgada, com pensamentos não perfeitos ou até proibidos, ou falas sujas, ou ações sujas. Então ele está com os vestimentos sujos ou rasgados e não tem como se apresentar diante do rei de uma maneira digna. Talvez por isso também se usou esse nome de vestimentos. Quer dizer, são veículos em relação à realização da missão. São vestimentos em relação de apresentar-se diante do Criador. E a vantagem desses vestimentos supera a qualidade da nossa experiência de ser, Nefesh Ruach Neshama, da própria energia que faz eles funcionar. Como diz o Zohar, o livro de Rabbi Shimon Bar Yochai, dos mais respeitados cabalistas de sempre. A Torá e o Santo Bendito seja, são uma coisa só. Na nossa experiência, você identifica que o que é uma lei? Você identifica que a lei é o planejamento sábio, sabedoria do Criador na criação, sabedoria que planejou a criação para fazer sua vontade. Então ali está sua vontade, e toda a sabedoria é necessária para realizar aquela vontade. E como é uma extensão direta do Criador, sabemos que o Criador não é dividido em partes, como diz no Tânia, como falamos antes, está no Rambam, na mão de Leis Fundamentais da Torá, capítulo 1, que quando falamos que Deus é um, não se trata apenas que Ele é um que permite que haja outros depois dele, ou ao seu lado. E sim, aquele um que inclui em si todas as coisas e opera elas não como concorrentes uma da outra, e sim como facetas da mesma coisa. Quer dizer, ele está por dentro de todas as facetas, então ele não está observando aquilo por fora como se fosse algo alheio. Nós, seres humanos, estamos acostumados a observar tudo como algo fora de nós. E até mesmo o nosso corpo, na verdade, nós enxergamos ele como um objeto, enquanto nossa sensação de vida seria a nossa essência. Mas mesmo essa sensação, de certa maneira, não é a própria percepção.
A vida é uma coisa, a percepção é outra. E nosso ser tudo é dividido. Enquanto em Deus, Ele está por dentro de tudo. Então, tudo é uma coisa só. E o fato de, se tiver alguma percepção, olhando aquilo, se tivesse alguém de fora, ele teria visto cada coisa diferente. Isso não impede que ele seja uma coisa só perante a essência de tudo. A vida abstrata de todas as coisas. E quando a Torá é uma lei que Deus pronunciou, sua vontade, numa maneira sábia, de uma maneira palpável por nós também, de uma maneira viável de ser realizada, é Deus que fez. Então, pensando um pouco sobre o teor de Deus, você vê que a sabedoria e a vontade de Deus é uma coisa só, são facetas da essência da existência do universo. E por isso fala que os veículos são a forma de você também se tornar uma faceta da essência da vida. E não mais ser um observador externo que olha a vida como algo separado de ti. E sim, nós somos a própria vida quando fazemos coisas que justificam que a vida tenha uma faceta como o nosso ser. Agora, quando a pessoa faz um pecado, ele está deixando de ser uma faceta que tem justificativa direta. Depois vai ter a questão de que, para que haja livre-arbítrio, então pode haver também essas facetas que futuramente sejam corrigidas através de um arrependimento e usadas de certas maneiras que vão ver depois. Pode também ser usado para o bem, mas não é o bem imediato, é o bem de longo prazo, como se diz. E às vezes tão longo prazo que só o outro que vai aprender de ti, e aquela pessoa pecadora não vai mais continuar existindo. De qualquer maneira, essa questão aqui, somente através desse veículo de introduzir a vontade de Deus aqui no mundo, que é o que Ele quis, está no mundo de seres que sentem se totalmente separados, justamente aqui, eles aderem a sentir-se apenas uma faceta do todo, uma manifestação do Criador que é tudo. Essa novidade foi a forma de nós, foi a vontade de Deus, aquela que nós podemos, a forma de nós descrever com palavras a vontade de Deus na criação. Agora você vai perguntar, mas as leis são técnicas às vezes, e a Torá é escrita em letras, são em pergaminho, coisa material, limitada, e o Criador é infinito. Qual é o cabimento de nós podermos perceber com o nosso ser limitado uma vontade infinita? Então, apesar que o Santo Bendito seja chamado infinito e de grandeza inestimável, cuja liberdade absoluta, cuja absolutidão, digamos assim, o pensamento não consegue alcançar. E como tudo é faceta dele, então, de certa maneira, a vontade dele, a sua sabedoria, seriam além do poder de uma criatura, como está escrito em versículos diversos aqui citados. Deus disse, os meus pensamentos não são que nem os vossos pensamentos. A nossa linguagem é outra. Sobre isso, então você vai perguntar, então, como é que uma lei pode alcançar, pode ser considerada valorizada pelo infinito? Uma coisa limitada que a gente faz. Uma ação limitada será valorizada perante o infinito? Sobre isso falam os sábios, no mesmo lugar onde você encontra a grandeza do Santo Bendito, ou seja, ali você encontra a sua humildade. Tem o mandamento de aprender com Deus, com a nossa conduta. E uma das condutas ideais é a humildade. Por mais grandioso que ele for, ele escolheu permitir o prazer que com um item pequeno. De certa maneira, a gente aprende com isso o quê? O humilde não está preso que só grandeza, só orgulho, só respeito é bom. Ele consegue ter prazer com as menores coisas pequenas também. Então, por mais que Deus seja grande e infinito, ele não está impedido de valorizar ou de ter prazer com coisas pequeníssimas em relação a ele. E nós também devemos aderir a esse hábito de poder valorizar coisas pequenas também. Uma mitzvah por vez, não precisa ter grandes projetos para estar realizado. Colocou um tefilim, é suficiente para estar feliz. Fez uma mitzvah, se esse momento está sendo bem aproveitado, vive o momento. Se ele é bem aproveitado, se ele é bem significante, se é bem preenchido com espiritualidade, já é a motivação da maior alegria. E Deus conduziu sua grande sabedoria e vontade
em 613 leis da Torá, descritas na lei, e também no pergaminho escrito, nas letras das escrituras sagradas, todas elas 24 livros do Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim, profetas também, e nos pensamentos dos sábios que interpretam isso, descritos nos livros de Midrash, Rabbah e Agadot do Talmud, os sábios, universal da memória. E Deus sente prazer quando alguém faz, pensa ou fala estas leis, essas informações escritas da maneira certa e precisa. E por que Deus... O que quer dizer por quê? Não dá para perguntar por quê sobre ele, mas o prazer que Deus tem em reduzir isso aqui não é para que haja um objeto de pergaminho escrito, um objeto de tefilim costurado e cunhado. O prazer de Deus é quando há uma fusão entre uma alma consciente e perceptiva com o objeto da mitzvah, ou com o objeto do conteúdo pensativo ou falado, pensado ou falado. Quando tem essa fusão de um ser que percebe, junto com aquele pensamento potencial, aquela fala potencial, aquela ação potencial, com algum objeto existente, ali está o prazer de Deus, essa fusão, esse casamento. Para que toda alma, seja ela do grau Neshama, que sente-se parte de Deus, ou que ela sente-se desligada, mas mesmo assim ela se entrega por aquilo que a Torá escreve e faz a mitzvah, que é o caso de Ruach e Nefesh, as camadas superficiais da existência, que permeiam o corpo do homem, consegue pensar e falar e fazer as leis, tudo o que é possível para aquela pessoa, de acordo com os poderes que a providência divina lhe permite. E através de fazer essas leis, todas as características da alma de amor, de temor, de intelecto, os 3 graus de intelecto e 7 graus emocionais, seja os graus meticulosos críticos, seja os graus generosos e carinhosos, todos eles vão estar permeados com as diversas maneiras que Deus forneceu para nós se relacionar com Ele. E com isso ela vai estar vestida com essas roupas nobres, glorificadas, dignas de se apresentar diante do Rei. E por causa que a Torá ela foi feita de uma linguagem que é possível ser alcançada pelo homem material, ela foi comparada com água. Que a água tem, a metáfora da água, ela é uma coisa que cai de um lugar alto para o mais baixo possível. Assim a Torá também desceu de um grau elevado, honrado, tendo ela o título de vontade e sabedoria, planejamento do Criador, bendito seja, unida com Ele, uma coisa só com Ele, uma faceta que perante Deus é uma faceta que permite uma percepção da essência da existência, que é tudo, que o pensamento não alcança, e mesmo assim ela conseguiu fluir e se investir em ganchos, em pontos de referência, grau após grau, mundo após mundo, até penetrar coisas materiais, mundanas, que são a maioria das leis da Torá e suas leis e letras escritas com tinta sobre o pergaminho material, 24 livros descritos, definidos, que a pessoa pode estudar durante sua vida, não é sem fim livros da Torá, Neviim e Ketuvim, para que todo pensamento humano possa ter o gancho para se unir, para fazer parte e fusão e trabalhar com essas leis, com essas valorizações. O Criador valorizou um tal ponto de referência para você chegar até Ele, e Ele te permitiu chegar a esse ponto de referência. Mesmo aquela pessoa que está apenas falando palavras de Torá, se for da Torá escrita, sem entender, ou faz um ato sem perceber até, a mitzvah está acontecendo. A criança se considera uma criança, ela não percebe, é só ação, e não é nem só, é só existir lá e os outros já fazem a mitzvah com ele. Deus está permeando aquilo lá, se cria um gancho, uma ligação entre o ser e seu Criador. Até aqui o Tânia do dia 28 de Kislev, que foi ontem.